Boa noite, queridos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus. Eu queria pedir a sua companhia, você que ama a palavra de Deus. Porque Deus é lindo, sabe? Quando eu fui para a igreja, que eu comecei a visitar a igreja, e foi através do presbítero da minha mãe e o presbítero Altamir. Quando eu cheguei lá, parece que era a noite que ele ia pregar. Eu chegava lá e era dia de aquele tempo lá que muda a hora, que 8 horas da noite ainda tá claro. Mas os problemas que veio sobre mim, ele não me deixou outra alternativa, ele não me deixou outra saída a não ser a de crer, a de confiar em Deus. Eu se escondia para as pessoas não me ver entrando na igreja. Chegou a hora da ministração, era o presbítero Altamir, que começou a ministrar. E eu lembro que eu chorei, porque eu falei assim, esse negão cresceu comigo, nós dois, essa canela cinzenta. Como ele consegue falar assim, tão bem? Que sabedoria que é essa? Então Deus é lindo. Eu quero ler o texto sagrado, eu quero falar um pouco de problema. O quanto problema contribui conosco. O quanto problema contribui para que aquilo que Deus quer fazer conosco. Mateus capítulo 14, versículo de número 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha, eu não tinha visto isso daqui, ó. Deixa eu marcar com a caneta aqui. Quando subiram para o barco, acalmou o vento.
às vezes, os problemas, ninguém planeja uma vida com problema. Não, não. Problema fala de imprevisto. Você pode ver que quando alguém planeja uma viagem, mas ele não conta com imprevisto, ele não conta com os problemas, com os acontecimentos opostos, mas eles existem, eles acontecem, e ele acontece na vida de qualquer um. Ninguém gosta do problema. Mas eu queria te dizer que o problema, ele pode revelar a sua fé e a sua verdadeira capacidade. Você está entendendo? O problema, ele pode revelar a sua verdadeira capacidade e a sua fé. A sua capacidade e a sua verdadeira fé. Observa que nós acabamos de ler o texto sagrado, onde Jesus, na tarde interior, ele, despedindo a multidão, ele pediu para que, depois da multiplicação dos peixes e dos pães, ele pediu que, enquanto ele despedia a multidão, ele pediu que os discípulos entrassem no barco e fosse para outra banda enquanto ele despedia a multidão. E os discípulos receberam a ordem. E eles foram, mas eles não contavam que mesmo recebendo uma ordem de Jesus, obstáculo viriam. A Bíblia fala que o céu é do Senhor, mas a terra Deus deu ao Filho do Homem. E nesta terra qual nós estamos vivendo, no Brasil, onde vivemos com a nossa família, Deus com certeza nos deu uma ordem para que nós vá adiante com a nossa família. O projeto de Deus é ir adiante. O projeto de Deus é a vida eterna. O projeto de Deus é: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O projeto de Deus é: e todos aqueles que me receber, Ele lhe dá poder de ser filho de Deus. O projeto de Jesus é preparar lugar para que aonde Ele esteja, nós estejamos também. E tudo isso é bonito. Tudo isso é muito bonito. No entanto, que muitas vezes fazemos da Bíblia uma pizza de vários sabores, aonde a gente come somente o sabor que nos apraz. Às vezes nós esquecemos de ler aquele versículo que Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas Ele disse: tem bom ânimo. Ele disse: antes vos era do mundo, mas agora o mundo. Vocês não são mais do mundo, quer dizer, vocês não fazem mais a vontade do mundo.
Por isso que o mundo vai os perseguir. Então eu estou tentando mostrar que da mesma forma que Deus nos deu uma ordem para nós irmos adiante, buscar viver o melhor possível uns com os outros e seguir em frente com a nossa família, com os nossos filhos, no nosso casamento. Levar uma vida honesta, trabalhar. Mas vai vir um imprevisto. Vai. Às vezes no momento que você precisar mais do trabalho, você não vai tê-lo. As portas vão estar fechadas. Talvez na hora que você precisa mais do trabalho, talvez você vai ser dispensado da empresa, porque a empresa está indo à falência. Talvez na hora que nós precisarmos mais da nossa saúde, ela vai estar precária. A gente não conta com essas coisas. Eu vejo tantas pessoas, tantas campanhas, pessoas falando que o melhor de Deus está por vir. Mas o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, quando Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É por isso que nós estamos aqui. Mas os problemas, eles vão vir. Ele vai bater de frente conosco. E nós temos que aceitar isso. O problema, você queira ou não, ele vai revelar uma força dentro de você que você não conhece. Ele vai revelar uma fé dentro de você que você não conhecia. Você vê pessoas que sofreram acidente, ficaram privadas das suas pernas, se tornarem nadador, jogar basquete na cadeira de roda. Eles não sabiam que tinha essa capacidade. Os problemas revelou uma fé que tinha dentro deles, talvez quando tinham tudo, não fizeram, mas depois que ficaram debilitados, eles encontraram e tiraram dentro de si e creram em Deus. E depois que foi privado de caminhar, depois que foi privado talvez de um braço ou de uma perna, eles tiraram de dentro de si força e fé para fazer com a perna só ou com um braço só algo que eles não faziam com os dois braços e com as duas pernas. Porque o problema, ele revela a sua verdadeira capacidade. Observe que Jesus, 4 horas da manhã, ele veio caminhando por cima d'água. Porque quando Jesus pediu que os discípulos passassem para outra banda, o mar estava calmo. Mas aí o mar se revoltou. Eles estavam com um problema. Eles conheciam o mar, mas as ondas de 8 metros a 7 metros, e o vento jogava essas ondas dentro do barco. E de repente Jesus veio andando por cima d'água e disse: sou eu, não temas. Não temas. Mas alguns discípulos, mesmo com o problema, eles continuou sentado
na mesmice, eles continuaram sentados no lugar conhecido. Outra coisa que o problema pode fazer é nos tirar do ambiente conhecido. Outra coisa que o problema pode fazer é nos tirar da mesmice. E quando você sai da mesmice, quando você sai do ambiente conhecido, então você vai viver um nível sobrenatural com Deus que você nunca viveu. Porque o problema vai levar você a clamar como nunca clamou. Olha o que o salmista disse: das profundezas a ti clamo, Senhor. Cordéis da morte se apoderaram de mim. Mas das profundezas clamei o Senhor e o Senhor me ouviu. Às vezes os problemas, ele nos leva a clamar a Deus de tal forma e acaba levando nós a clamar e a ouvir a voz dele. Ele sempre esteve ali para ouvir, mas precisou dos problemas tirar um grito de clamor do nosso lábio. Pedro disse: se é o Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima da água. Olha só o desespero. Os problemas ele tem que tirar o desespero de dentro de nós, mas o desespero de ir em direção de Jesus. Eu lembro de Tomé, que Tomé, quando as mulheres chegaram e disseram que ele tinha ressuscitado, que ele não estava mais no túmulo, e principalmente porque ele apareceu para uma mulher que tinha sido uma mulher que aos olhos de Tomé ela não merecia ver Jesus. Jesus tinha que aparecer para eles. Então Tomé saiu no desespero. Essa era a fé de Tomé. Uma fé de encontrar Deus. Uma fé de encontrar Deus no meio do desespero. Estava acontecendo um problema, Jesus tinha sumido do sepulcro. E Tomé saiu desesperado. Ele falou: eu tenho que encontrar ele. Os problemas muitas vezes nos colocam num desespero tão grande que nos faz seguir na direção a qual Jesus nos espera. Enquanto os compatriotas de Pedro continuaram ali no comodismo, Pedro disse: se é o Senhor, permita ir ter contigo por cima da água. Em outras palavras, se é o Senhor, o problema não vai ser problema eu andar por cima da água. O problema muitas vezes ele nos chacoalha. E ele não nos deixa outra alternativa, ele não nos deixa outra saída a não ser confiar, a não ser confiar, a não ser confiar, a não ser confiar. Então você começa a confiar, porque o problema ele forçou você a confiar. Você não via outra saída, você não via outra porta aberta, você achava que você nunca precisaria fazer uma oração.
Mas agora o problema, ele tá te forçando você ser crente. O problema tá te forçando você ir aonde você não queria ir. E de repente ele vai fazer você ter intimidade com Deus. E na intimidade com Deus, você vai experimentar o sobrenatural de Deus e você vai perceber que você deixou para conhecer Ele tarde demais, porque Ele vai mover as suas mãos sobre a tua vida. A Bíblia fala que Pedro saiu caminhando por cima d'água. Olha o que o problema fez. Se desespere sim, mas chamando por Deus. Se desespere sim, falando: se o Senhor existe mesmo, mostra que eu posso te conhecer no meio de tudo isso que está acontecendo que eu não estou entendendo. Jesus disse para Pedro: vem, vem. Vem todos que estáis cansados, vem todos aqueles que estão sem esperança, vem todos aqueles que estão desesperados. E Pedro foi. E Pedro foi. E por um instante ele errou. E afundou, mas Jesus estava ali para colocar ele por cima de novo. O que a Bíblia fala mais aqui embaixo? Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, o vento acalmou. Às vezes os problemas faz eu e você sair do comodismo. Às vezes o problema faz eu e você sair da mesmice. Estamos acomodados no jejum, estamos acomodados na oração, estamos acomodados a estudar a palavra. Então o problema vem para nos colocar na oração, para nos colocar a estudar a palavra. E quando Pedro veio, ele trouxe Jesus para o barco. Você vê Pedro saindo do barco, você vê Pedro indo de encontro de Jesus, você vê Pedro tirando o olho de Jesus, para nós vermos como que é grave quando nós tiramos o olho de Jesus, quando nós se acomodamos, é muito grave. As tempestades da vida, o mar da vida, ele açoita a nossa vida, ele açoita a nossa família, ele açoita a nossa vida profissional, a nossa vida sentimental e financeira, mas quando alguém entra em desespero com o problema e sai da mesmice e vai de encontro com Jesus e traz esse Jesus para o barco e traz esse Jesus para a família e traz esse Jesus para o amigo, para a amiga que não entende, que não tem força para se levantar, que não tem força para caramar, que não tem força para se mover. Aí ele vai e sai, ele descobre a sua capacidade. Pedro, ele descobriu a fé dele em Deus, ainda que Jesus falou: Pedro, homem de pequena fé, mas eu queria ter a pequena fé de Pedro. Aonde a Bíblia é pregada, é falado que ele é o único homem que imitou Jesus, que andou por cima da água. Deus, nós não vamos fazer coisa extraordinária sozinho. Nós não vamos fazer milagre sozinho.
irmos até Jesus. A internet que saiu um pouco fora, meus. Mas se nós formos buscar Jesus, Ele vai solucionar o problema. Não tente sozinho. Porque Pedro, ele foi lá, buscou Jesus. E trouxe Jesus para o barco. E a Bíblia fala que quando eles subiram no barco, quando ele subiu no barco com Jesus, o que aconteceu? Acalmou o vento. O problema vai nos levar a sair do comodismo, vai nos levar a sair da mesmice. Vamos descobrir que há uma força em nós, através de Cristo, que nós não conhecia, que havia uma fé dentro de nós que nós não conhecia, que ela foi exposta, ela foi tirada de dentro de mim, dentro de você, porque o problema que nós não gostamos de passar revelou isso. Revelou. Pedro não tinha outra alternativa a não ser crer. Ele disse, então, se é o Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural. Sabe, queridos, o problema vai fazer você conhecer a bondade de Deus. Os discípulos pensaram que Jesus tinha abandonado eles. Jesus, ele deu uma ordem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo deu uma ordem lá em Gênesis, dizendo, crescei e multiplicai. Casem, constituem família. Porque não tem como reproduzir se não for através de um casamento. Não tem como crescer se não for através de gerar filhos. Eles deram a ordem lá no início do livro de Gênesis, mas agora os problemas, ele veio para bater de frente comigo e para bater de frente com você. Aquilo que nós não queríamos viver, aquilo que muitas vezes a gente vê acontecendo ao derredor da nossa casa, mas de repente está vivendo, está batendo em nossa tenda. Mas só que do mesmo jeito que ele deu ordem para os discípulos atravessar, e 4h da manhã, eles veio encontrar com os discípulos para solucionar o problema que eles estavam vivendo. 4h da manhã, experimentaram a bondade de Deus. Eu quero dizer para você que o problema que você está vivendo, que a aflição que você está vivendo, vai levar você a experimentar a bondade de Deus. E de repente você vai poder dizer, provei o Senhor e vi o quanto o Senhor é bom. Tá entendendo? Se não tiver problema, não tem como Deus resolver um problema que não existe. Um dia eu quebrei o joelho e 2 dedos da mão e aquele problema foi curado, porque era um problema que Deus tinha, que eu tinha quebrado o joelho. Quando está tudo bem, de repente o problema pode surgir, mas quando o problema está nos assolando, o fim dele pode acontecer através de Jesus. Talvez você está fazendo tanta coisa e você não consegue entender
como você consegue fazer tanta coisa, auxiliar em tanta coisa. Você não sabia que você tinha essa capacidade. Talvez você fala, onde está Deus? Olha para você, tudo que você está fazendo, tudo que você está vivendo e está suportando, e tá confiando, e está acreditando. Isso é Deus, isso não é de você. O problema, ele vai treinar você para você ser o que Deus vai te tornar no futuro. O problema vai treinar você para você ser o que Deus vai te tornar no futuro. O evangelho da bênção, eu vejo com frequência no evangelho da bênção pessoas que só contam a bênção, pessoas que não aceitam problema. Quando ele está com problema, ele sai desesperado de uma igreja para outra, fazendo voto, porque ele está desesperado. Mas o problema, ele vai treinar você para você ser a pessoa que Deus vai te tornar. E para isso você precisa ser treinado. O problema vai fazer você experimentar o diferente de Deus. Ah, mas eu já tenho essa idade já. Os milagres que Deus teve com homens, com patriarca, foi com idade avançada. José foi jogado numa cova pelos seus irmãos, foi parar na casa de Potifar. Lá José começa a ajudar. De repente ele era o mordomo da casa, ele administrava a casa de Faraó. Mal sabia ele tinha sonhado que os molhos do irmão dele se prostrava diante do molho dele. Ele tinha sonhado com o sol, a lua e as estrelas, que era o pai e a mãe dele, e os irmãos dele se prostrava diante dele. Então ele seria um líder, ele seria um administrador. E para ele ser um administrador, ele teria que ser treinado. Então Deus coloca da sabedoria para ele. E Potifar viu que ele era sábio, viu que em tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. Porque é assim que Deus faz. Deus vai permitir que você toque em tudo e tudo se multiplique na vida das pessoas. Deus estava treinando ele, porque muito em breve José seria o governador do Egito. Lá na cadeia, Deus falou, Deus tocou no coração do carcereiro para colocar José para administrar a cadeia. Você vai aprender a administrar pessoas ruins. Você vai aprender a administrar pessoas presas,
pessoas que fizeram mal para estar trancafiado nessa prisão solitária. E está lá José, munido da graça e do poder, esqueceu de uma ferida que foi aberta no seu coração e no seu interior pelos seus irmãos, e desesperado, cheio da bondade de Deus, administra uma cadeia cheia de marginal, de pessoas ruins. José, ele era sensível para captar a sensibilidade das pessoas feridas. Nós estamos vivendo num tempo onde a igreja está ferida, porque as pessoas, ela tem uma sensibilidade para captar o defeito das pessoas, mas não tem a sensibilidade para captar a ferida que está no coração das pessoas. Mas José, ele tinha essa sensibilidade. A preocupação dele já não era mais com o passado. Ele tinha sofrido por ser tirado do seu pai. Mas Deus preencheu a saudade do pai com a ânsia de curar pessoas feridas. Ele assim cuidou daquela cadeia, ele assim, ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro. E era um treinamento, porque muito em breve ele seria governador do Egito. Ele seria senhor de Faraó. Esses problemas, talvez você está falando, por que tanto problema? Eles estão te treinando, eles estão te deixando forte, eles estão te levando num nível maior. Mas eu sou o mesmo, eu ainda continuo com a minha bicicleta, eu ainda continuo, de vez em quando eu estou empregado, quando eu penso que eu estou empregado, eu estou desempregado, mas olha para dentro de si. Deus está fazendo você crescer no seu interior e você não está entendendo. Deus revelou em você fazendo coisas que você não fazia, que você tinha medo, que você nunca pensava que você iria fazer. O problema, ele vai fazer você ser paciente. As pessoas que te menospreza, que te abandona, vai tirar de você o máximo do amor que Deus te colocou aí. Eu quero fazer uma oração. Eu não sei o que eu vou fazer. O problema não está deixando outra alternativa. O problema não está te deixando outra saída, a não ser confiar em Deus, a não ser começar a falar com Ele, a não ser dizer assim para no teu interior, eu vou começar a falar com Ele. Eu quero ver se Ele existe mesmo. Se Ele existe, eu vou contar para Ele o meu problema. Se Ele existe, eu vou falar para Ele o porquê do porquê. Se Ele existe, eu vou falar, eu quero ouvir tua voz, se você existe mesmo. Você é o Deus dos crentes, você é o Deus dos meus pais, você é o Deus da minha família. Então se manifesta a mim, e Deus, Ele vai se manifestar na sua vida, porque Ele tem esse poder, e você vai entender então que o problema levou você a conhecer a bondade de Deus, fez você a conhecer um pai que você não sabia que tinha, que era o seu pai que está no céu. Recebe essa palavra.
Recebe essa palavra. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu lembro o dia que eu quebrei o joelho. O rapaz bateu na minha moto. Eu devia 7.400 da moto. Como eu demorei para receber o meu auxílio do NPS, atrasou várias parcelas da moto. E o banco, sabendo que eu tinha batido a moto, ele me mandou uma proposta de quitação de 7.400 por R$1.200. O rapaz veio, colocou outra bengala na moto que tinha amassado, a moto ficou novinha. E de 7.400 que eu devia por 1.200. Porque de lugar de você encontrar Jesus é quando os problemas estão assolando. É quando a tempestade está batendo. Clame por Ele. Clame por Ele. Se abra com Ele. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. As pessoas que ouviram essa live, que vão ver essa live, que elas sejam tocadas através da sua palavra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus abençoe, queridos, fiquem com Deus.